cabeça pra cima. Isso aí, hoje aqui conversando com você sobre psicologia infantil. Você é pai, mãe, cuidador, sabe que você, de uma forma ou de outra, precisa da psicologia infantil para lidar com suas crianças? Criança esperta, e você precisa entender suas reações, os seus comportamentos para poder lidar com essa criança, tanto para desenvolvê-la quanto para não permitir que ela perca tempo ou deixe de se desenvolver, né? Porque às vezes a gente quer cuidar do desenvolvimento, mas não cuida da estagnação, não fica atento aos sinais que prejudicam o desenvolvimento, né? Os pais ainda resistem atualmente a essa coisa de buscar um terapeuta? Eles têm medo, têm algum tipo de medo de buscar um terapeuta? Por que teriam, se é que tem? Eu acho que hoje essa resistência é bem menor. Eu acho que os pais chegam muito mais rápido ao consultório por conta do encaminhamento da escola, eles estão mais abertos. Por outro lado também, eu acredito que muitas vezes eles acabam delegando a nós, terapeutas, um papel que não é nosso, um papel que é deles, como acontece na escola também, né? E isso é complicado, porque pelo menos na minha forma de trabalhar, eu tento inserir a família no trabalho. Eu acho importante a participação da família no trabalho onde o foco é a criança. Mas a criança nada mais é do que o sintoma dessa família. É isso aí. E é muito complicado, porque aí alguns pais resistem. Eu mandei o meu filho para terapia, eu não tenho tempo para isso. Agora, eu, por exemplo, assim, eu quando faço a primeira entrevista, que normalmente vai a mãe, né? Eu sempre falo, eu só trabalho com as crianças se for com a família. Exatamente. Entendeu? Às vezes até os irmãozinhos vêm à escola, ao atendimento, eu vou à escola. Então, se não for um trabalho, eu digo que é um triângulo, né? É a família, o atendimento psicopedagógico, a escola e aquela criança sendo o centro das atenções. E se não for assim, pode ter certeza que o resultado é muito mais difícil, muito mais difícil. O grande problema, eu vejo, é que sempre colocam a culpa na criança. Mas, na verdade, o foco não é a criança ela está vivendo toda a nova sociedade. Ela tem uma configuração mental diferente da nossa. Então, como o adulto, ele fica com uma configuração menos flexível, mentalmente falando, Esquece então que ele já foi criança, inclusive. Não, e ele, o que acontece? Tudo foi terceirizado, inclusive a educação dessa criança. Então, a criança ela foi terceirizada. Ela apresenta os sintomas, mas o problema não é ela, o problema é a família. Então, a família precisava o tratamento seria muito mais da família do que da criança. A criança ela só apresenta, ela só é o resultado final de uma família que está desarmônica. Isso porque os pais perderam o seu poder, porque a criança entende muito mais de tecnologia do que esses pais, os pais estão amedrontados, não sabem o que fazer com aquela criança que sabe mais do que eles, então eles acham que eles perderam esse poder, porque eles não entendem de tecnologia. Só que eles não perderam o poder, eles têm muito mais experiência para levar essa situação de uma forma coerente. Agora, as mentes precisam ser mais flexíveis, por isso a família toda precisa comparecer ao psicólogo, para entender que esse problema não é a criança, e sim a família que está doente, e é uma sociedade doente. Até volto a repetir, vários programas eu falo isso, a nossa sociedade está muito doente. De todos os problemas que já foram citados e são exaustivamente falados, né? Então, essa falta de flexibilidade e esse medo, esse pavor da família de tomar o seu lugar na hierarquia da família, isso está causando o grande problema na escola e dentro dos consultórios. E se existe esse aspecto, né, por um outro lado, a gente ouve muitos depoimentos de mães que, especialmente de mães, né, que ao ter que decidir, ao entender que precisa de um suporte de um profissional, se sente fracassada, né? É tipo assim, eu não fui capaz. Então, agora eu preciso de um profissional. E até vencer essa barreira é
é um ponto difícil, né? Porque ela diz, bom, eu fracassei. Fracassei na educação do meu filho, fracassei nisso, fracassei naquilo. E agora eu preciso recorrer a um profissional. É efetivamente uma barreira e que a gente vai entender hoje que não existe fracasso, né? Não existe fracasso, nenhum. muito pelo contrário. Sim. Esse reconhecimento é uma vitória. Na verdade, essas mães chegam às vezes, onde eu errei? Desesperadas, né? Elas não vêm com manual de instrução, né? A gente aprende a ser mãe sendo. Então, eu acho que o grande segredo é a gente estar atenta, a gente estar sendo sensível e a gente estar se permitindo, talvez, entrar nesse processo terapêutico junto com a criança, junto com os filhos, enquanto família, enquanto pais, para que todos possam, né, se percebendo e percebendo como esse papel está sendo vivido dentro dessa família, né, dentro desse sistema. E a reestruturação familiar também, ela tem levado muito a esses conflitos, né? Verdade. E são todas novas famílias que estão surgindo e acredito, assim, que as coisas estão se restabelecendo, né? Então, nesse aspecto, Vânia, como é... Desculpa, te cortei, perdão. Não, pode, como a psicologia pode efetivamente ajudar as crianças, né? A gente estava falando, ela estuda a questão do comportamento, o físico, o social, as relações, né, dessa criança com todo o universo, os amigos, a escola, a própria família. A psicologia, ela vai estudar o processo de aprendizagem, vai estudar as questões motoras, dos movimentos, às vezes a criança que tem uma dificuldade de fala, como a psicologia, quais são as áreas que ela pode ajudar e como ela pode ajudar essas crianças? Eu acho que teve uma evolução. Acho que a Vânia pode até me ajudar como psicopedagoga. Houve um tempo em que as crianças eram trazidas por conta de TDAH, déficit de atenção, né? E a gente hoje vive um tempo de muitas variedades, né? São muitos T's, né? Transtorno disso, transtorno daquilo. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Então, a gente vive num tempo de uma variedade muito grande, onde a busca tem sido muito maior. Mas eu vejo assim, quando a gente, por exemplo, na minha questão, né, como psicopedagoga, eu procuro ver a criança primeiro, né? A criança... Sem ter, né? Sem nada. Sem rótulos. A criança primeiro. E a família. Onde é que essa criança está centrada, né? Sim. E o que ela traz enquanto criança. Depois, então, a gente vai partir para essas investigações, que aí não é o meu caso. Eu encaminho, eu digo, realmente, né? Aí eu posso ir até aqui, daqui para frente, podemos trabalhar juntos. Entendeu? Com fono, com psicopedagoga, psicólogo com a psicopedagoga, entendeu? Então, assim, agora eu vejo assim, nada contra o reforço escolar, mas com relação à psicopedagogia, a gente encontra um entrave muito grande, que a mãe acha que se botar a criança no reforço escolar, ela vai resolver todos os problemas da criança. Porque ela não quer encarar a verdade. Não, e às vezes não é só isso, é uma falta de compreensão mesmo, entendeu? Da importância desse trabalho. Como é que a gente vai trabalhar com essa criança na escola, com essa criança na sua aprendizagem em casa, né? Porque o psicopedagogo, eu me envolvo até com a mochila da criança, como é que ele está organizado, entendeu? Não é para me meter lá Não, mas mostrar como é que ele pode se organizar melhor, os horários que ele pode escolher para estudar, porque a mãe, às vezes, ela quer organizar o seu tempo em função do tempo da criança. Não, então ele tem que chegar, almoçar e fazer a lição, pronto, aí ela está livre. Não é assim. Não sei o que vocês têm a dizer. E eu acho que isso que é muito importante que a Vânia falou, né? Olhar a criança, independente do que chega, a criança, tipo a queixa. A criança. Ela chegou, vamos olhar para ela, vamos ouvir o que ela está tentando te dizer. Né? Vamos observar. É um sinal de alerta. A criança está gritando, pedindo. Porque o que acontece do ponto de vista neurocientífico, né? O cérebro, ele vem querendo se moldar. Né? Então, ele vai se moldando conforme vão acontecendo as coisas, os estímulos, ele vai se moldando para saber as soluções dos desafios, o que ele vai fazer, as escolhas, as avaliações. E muitos processos dele, eles fazem copiando a família, copiando os amigos, copiando a escola, copiando. Isso é uma questão muito interessante, porque ocasiona uma evolução mais rápida para a gente. Agora, a partir do momento em que ele está copiando sistemas inadequados, isso provavelmente ele vai ter algum
alguma coisa vai dar errado. Vai né? refletir então, esse essa sistema. é uma reflexão. Então, uma assim, reflexão. e não só uma reflexão da família inadequada, mas como também uma escola inadequada. A escola não está preparada para a criança de hoje. Isso é fato, não só no Brasil, em todo o mundo. Ninguém sabe como receber essa criança. Quais são os aspectos assim que vocês percebem que mais levam as crianças aos consultórios, né? Nos consultórios, no trabalho de vocês, quais são os motivos que mais incidentes, né, nas crianças ao procurar um suporte de um profissional? Porque hoje é muito fácil, a criança é um pouco mais agitada, uma criança mais esperta, a gente diz logo, é hiperativa. Né? É hiperativa, não sei o quê. A criança é uma criança que às vezes tem uma coisa assim de meta, de não sei o quê, de quero alcançar, quero fazer, é ansiosa, não sei o quê, barará. E nem sempre nem sempre Quase sempre né? não é. Quais são os motivos? Quais são os motivos que mais chegam? Eu acho que a hiperatividade ainda continua sendo o carro-chefe para a criança chegar. E é exatamente isso que a gente está falando. Nem sempre é. Aquela criança, de repente, é uma criança enérgica, aquela criança, de repente, quer uma atenção. Na maioria das vezes não é. E um transtorno muito comum hoje que chega ao consultório é o transtorno positivo desafiador. Né? Que é aquela criança que enfrenta, aquela criança que tem uma agressividade mais experienciada, mais espontânea, exatamente. É muito comum. Acho que a criança ela é mais livre, né? Sim. Eu vejo assim, ela livre por um momento e muito presa por outro. Acho que ela perdeu um pouco a sua liberdade em função assim. Eu vejo criança correndo, saltando, pulando, caindo, subindo, descendo. Enfim, eu vejo criança em movimento o tempo inteiro, porque nós somos seres em movimento. Sim. Então, enquanto eu fico aprisionada ali naquela salinha, eu acho o computador fantástico, ele me resolve problemas incríveis atualmente, entendeu? Mas eu vejo assim, que isso é um problema. A criança não se desenvolve no seu todo. Não, eu não concordo com isso, não. Não? Eu até peço desculpas, porque... Não, mas eu acho assim, legal. Eu vou reforçar a minha forma de pensar e remodelar. O que acontece? Dentro da universidade, a gente faz um trabalho de tecnologias para dentro da escola, né? Então, a gente tem que colocar a escola, ela precisa ser um reflexo dessa sociedade que a gente vive hoje. Não. Então, essa criança, ela não vive mais sem tecnologia. Não. Nós é que não estamos iguais a essa criança. Então, assim, o computador não é o problema. O problema é que as pessoas que estão colocando a regra da escola é que ainda não compreenderam como colocar esse computador de forma edificante dentro da educação. A serviço da criança. Então, o que acontece? Hoje, o computador, o tablet, o celular, todas as tecnologias foram para dentro da escola, sendo que o professor não sabe lidar com aquilo. Então, o professor fica, bom, eu tenho todas essas ferramentas, mas eu não sou marceneiro. Como eu vou pegar essas ferramentas e fazer uma casa? É o que está acontecendo. O que a gente percebe é que essa questão da tecnologia, ela tem assustado a escola, tem assustado a família, tem assustado os pais, em relação às crianças. Mas a gente percebe também que quando os pais, ou a escola, ou a família, todo esse ambiente, né? Ele não consegue lidar com isso e a própria criança, ela se envolve exageradamente com a tecnologia, ela deixa de brincar, de correr, de se exercitar, começam as doenças que a gente está vendo que aparecem aí cada vez mais cedo e, inclusive, muitas vezes, essa dificuldade, por exemplo, para a gente voltar para aqui, para o nosso tema da psicologia infantil, não que a gente tenha saído, mas muitas vezes a dificuldade de relacionamento. Ela sabe se relacionar muito bem virtualmente, mas presencialmente, com reflexos aí no futuro do ambiente de trabalho. Porque eu acho que com todos os prós e os contras da tecnologia, existe um outro lado, não é só a tecnologia. E nós somos seres relacionáveis, né? Nós nos desenvolvemos através das relações, através do outro. E o outro está sendo substituído. Né? O outro, muitas vezes, está sendo substituído pelos tablets, pelos telefones. A gente vê isso acontecendo entre nós, esses valores como estão adultos. Sendo substituídos. Exatamente. Né? As regras estão soltas. Exato. As pessoas perderam a oportunidade de limitar as questões.
as crianças estão sem saber o que fazer. Sim. Só que a criança não é o problema. O problema é a Não. sociedade que não A maneira consegue como essas coisas estão sendo compreender. Exatamente. E E por como isso- essa criança vai ser administrada. Por isso que a psicologia é um campo que ela vai sofrer uma transformação, Sim. uma revolução. Porque hoje o indivíduo chega, essa criança que está com síndrome do pânico, está com transtorno e que vai ser medicada para ela se limitar a um padrão que essa educação consegue dar conta, ela futuramente vai ser um adulto com muito mais problema do que os adultos de hoje. Exatamente. Então, Mas- isso é que é preocupante. Mas, Ana Paula, quando eu me refiro à criança ter que se movimentar, eu me refiro à criança lá na casa, em casa. Sim. Porque a casa tem que oportunizar isso. Sim. Que a criança seja criança. Mas a casa não pode ser desarrumada, nós precisamos de silêncio, papai chegou cansado, deixa ele descansar. Eu vejo assim que esse é um dos pontos, mas a questão das pessoas estarem muito isoladas também, né? Sim. Cada um Assim, vendo cada um no seu é, cantinho. eu vejo A assim, gente vê entendeu? vários exemplos, né, Vânia, muitas vezes, da família reunida e cada um no seu No seu- celular. nossa, isso aí é mais Às comum. vezes mandando mensagem, conversando Dentro- pelo WhatsApp, cada um dentro do etc. seu quarto. Cada um dentro Celeste, do seu tu quadrado. fazes uma né? reunião de Aham. amigos num ambiente fora da tua casa, aí Você daqui a pouco tá observa, todo né? mundo, gente, vamos lá, É nós nos isso reunimos aí, para quê? é isso aí. Vamos Entendeu? tirar uma foto para botar lá, para todo mundo curtir que a gente está aqui. Para todo mundo curtir que a gente está aqui. Enquanto isso, a gente mesmo não curte, né? Exato. E as crianças estão absorvendo esse tipo de comportamento. Queridos, a gente já vai para mais um intervalo. E no retorno eu queria entender um pouquinho com vocês, diante de tamanha velocidade de mudança, diante de um mundo tão desafiador, diante de comportamentos que são naturais às vezes, né? Nessa criança que está em evolução, nesse mundo que está em evolução, nessa família que está em evolução, nessa escola, como a gente perceber que tem algo errado com aquela criança e nos mais diferentes campos que a psicologia pode abordar. Como perceber que tem algo errado e que está na hora de buscar um especialista? Como? Quais são os sinais de alerta? Queria ouvir de vocês, queridas especialistas, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.